Oi, aqui é a Clarice novamente e agora esse vídeo vai ser para falar sobre os formulários de desligamento, tá? A gente já falou anteriormente sobre os demais formulários, esse é o último da série, então só para relembrar, a gente tem 4 formulários ao todo. O primeiro é na verdade só um cadastro muito rápido, tem uma avaliação de entrada, que é uma entrevista individual com avaliação do acolhido, o formulário de andamento, que é um controle regular das atividades feitas pelo acolhido durante o período, e esse que a gente vai falar agora, que é quase uma repetição da avaliação de entrada, porém ele é feito na saída do acolhido. Ele repete uma série de perguntas que é justamente para comparar o antes e depois, como eu já expliquei lá no primeiro vídeo. A gente precisa, para poder dizer que houve alguma melhora, a gente precisa saber o estado do acolhido quando ele chegou na instituição e como ele vai sair. Coisas importantes para saber desse formulário primeiro de tudo, é uma entrevista com o participante e ela precisa ser cuidado o sigilo. Isso tem que ser feito num lugar onde se preserve o sigilo, onde o participante não se sinta desconfortável de estar respondendo coisas que podem ser delicadas quando outras pessoas possam ouvir. Requer um profissional treinado para fazer essa entrevista. E o mais importante de tudo, pode ser com ou sem o acolhido. Então tem uma parte inteira desse formulário que é uma entrevista, como do de entrada. Mas se o participante, se o acolhido não tiver presente em casos de evasão, em casos de solicitação de alta, esse formulário ele vai ter que ser preenchido da mesma forma, porém se pula toda a sessão. No momento que se pergunta no formulário, o participante, o acolhido está presente, se vocês responderem que não, vai pular toda a parte de entrevista face a face e vai ter uma outra sessão onde se espera que o profissional ele vá fazer uma avaliação daquele acolhido durante o período que ele esteve lá. Outra coisa importante, se houve evasão, se houve alta pedido e essa pessoa ficou menos tempo, menos que um mês na instituição, se preenche esse formulário junto com o de andamento, certo? Então a gente vai abrir um formulário de andamento, fazer um checklist de todas as atividades que essa pessoa participou, de todos os encaminhamentos, os referenciamentos, e fazer o formulário de desligamento na parte que não requer a entrevista, na parte onde o profissional vai fazer uma avaliação daquele caso, mesmo sem o acolhido estar presente. Eu vou mostrar para vocês então no PDF como é que isso é perguntado. Aqui. Então, como todos os outros formulários, ele tem uma seção onde vocês botam o nome de vocês, o nome da instituição, o RG de quem está preenchendo e o nome e o sexo e data de nascimento do acolhido. São as perguntas básicas que tem no início de todos os formulários. E aqui, como eu falei, tem a pergunta: o acolhido social está presente durante a entrevista? Se ele não estiver presente, vocês vão ver que o formulário vai pular para as últimas perguntas, que são a avaliação do próprio profissional sobre o acolhido. Se o acolhido estiver presente, a gente vai fazer uma série de perguntas diretamente para ele. A primeira parte é de reinserção social, então é uma checagem de todas aquelas perguntas que também são perguntadas no andamento, mas que na verdade são importantes porque vão fazer a finalização. A gente vai saber no decorrer de todo o período quais os programas de transferência de renda que ele começou a receber, quais os familiares que ele recontatou, quantas pessoas agora ele tem contato, quais são os planos dele para atividades de autossustento na saída do período de acolhimento. Ou seja, uma série de perguntas que são super importantes para a gente ver os desfechos de reinserção social, que são importantes para essa etapa da recuperação. Então, passando essa sessão, tem 3 perguntinhas de prevenção à recaída. Essas perguntas são basicamente quase uma intervenção por si só, né? Vai perguntar se ele consegue identificar situações de risco, se ele se sente preparado para lidar com situações de risco e se ele já pensou em estratégias para evitar situações de risco. Então são perguntas que se referem a todas as técnicas de prevenção à recaída, que vão ser por si só uma intervenção nessa entrevista de desligamento. Em seguida tem a escala
T, que é aquela escala que eu já mencionei, que é de eficácia de tratamento. Ela é uma avaliação global do sujeito, ela vai ter 4 perguntinhas, uma sobre o uso de substâncias, sempre numa escala Likert, de 1 a 10, como você se sente quanto ao seu consumo, 1 a 10, como você se sente quanto à saúde. Isso já foi explicado lá no primeiro formulário de entrada, é a mesma escala, justamente porque essa escala permite a comparação do antes e depois. Em seguida tem a escala motivacional, que são as perguntas sobre a motivação. É super importante que ela seja repetida, justamente para ver o quanto que pode ter melhorado a motivação para ficar sem usar substâncias no período durante o acolhimento. Então se espera que essa escala tenha uma diferença bem grande da primeira e da segunda versão dela, é muito importante que ela seja repetida. Em seguida, tem de novo a repetição da escala HADS, que é de ansiedade e depressão. Novamente, eu ponho aqui todas as informações para poder tirar o score de ansiedade e depressão para ver se houve uma melhora, certo? Eu já falei sobre essa escala também no vídeo de entrada, então é uma repetição da escala. Depois dessas escalas, então, a gente tem uma seção que é bem de administração, certo? É sobre o desligamento. Então, o destino do acolhido, se ele foi transferido para outro serviço de acolhimento, se ele foi transferido para um serviço de saúde, se ele está indo para a casa da família, ou seja, é uma seção muito importante para a gente entender qual é o desfecho mesmo, o final, depois do acolhimento social. E perguntas sobre condições de autossustento do acolhido. E, finalmente, o tipo de alta, se foi uma alta terapêutica por finalização de prazo, se é uma alta administrativa, se é uma alta solicitada ou uma evasão. Aqui, gente, acaba a sessão de entrevista, certo? É daqui em diante que vai começar a sessão de avaliação sem o acolhido estar presente. Isso é onde vai vir o pulo que eu mencionei no começo, caso o acolhido não esteja, o questionário começa aqui. Se ele estiver presente, vocês vão fazer essa sessão, vão agradecer, vão finalizar a entrevista e vocês, da mesma forma, continuam a preencher essa sessão. Então, essa sessão é feita com ou sem o acolhido estar presente. A primeira sessão é uma entrevista face a face com o acolhido. Então, daqui em diante, a gente vai ter controles super importantes, como, por exemplo, a elaboração do plano de atendimento social, a data que foi elaborado o PAS, a participação do acolhido nesse plano de acolhimento. Então é uma percepção do profissional quanto a ele ter cumprido totalmente, parcialmente ou não ter cumprido o plano de acolhimento que ele teve. Há uma avaliação do profissional quanto ao desempenho do acolhido nas atividades. Então a gente dividiu isso em participação satisfatória, parcialmente satisfatória ou insatisfatória, e isso é de uma forma bem geral o quanto que ele se envolveu nas atividades que foram propostas no plano de acolhimento. Aqui agora tem sessão sobre os vínculos familiares, se a família foi contatada, se houve sucesso no contato da família, qual foi o desfecho desse contato, e uma avaliação de desempenho indireta. Vocês vão ver que essa escala ela é quase a mesma coisa que a T, que ela é feita direto com o entrevistado, porém ela é feita de forma indireta, é a percepção do profissional, o que vocês acham quanto às condições de substância, saúde, comunitária e social. Então são as mesmas perguntas nas 4 domínios de avaliação global da TI que tem diretamente para o acolhido. Caso ele não esteja presente, mesmo ele estando presente, vocês vão preencher ela segundo a percepção de vocês quanto àquele acolhido, certo? Depois dessa sessão, tem uma checagem de atividades realizadas, se ele participou das atividades que foram propostas, a mesma coisa que é feita dentro do formulário de acompanhamento é repetido aqui, os motivos pelos quais ele foi dispensado ou se recusou a participar, as instituições que ele foi referenciado durante o processo de acolhimento, quais as demandas que foram atendidas nesse acolhimento por outra instituição e, finalmente, possíveis encaminhamentos após o acolhimento, certo? Caso tenha sido uma transferência. E isso é o formulário de desligamento. Ele é para ser realizado em 20 a 25
minutos, o mesmo tempo que o de entrada. Ele pode ser feito com ou sem a participação do acolhido, isso é muito importante vocês lembrarem. Ele não deve deixar de ser preenchido caso o acolhido tenha ficado muito pouco tempo, tenha fugido ou saído. Ele vai ser preenchido da mesma forma e é fundamental que vocês façam esse preenchimento, porque vai ser só através da informação que vem desse formulário que a gente vai poder ter uma visão geral do processo e poder avaliar a melhora dos acolhidos nesse equipamento de acolhimento social. Certo, pessoal? Como eu já falei em todos os outros vídeos, a gente tem um e-mail para dúvidas, vocês podem escrever para esse e-mail perguntando mais detalhes sobre cada formulário, a gente vai estar disponível para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Espero que tenha sido esclarecedor. Aqui fecha a sessão dos nossos vídeos e eu espero